Você sabe o que você tem que observar para que você inicie o seu processo de nacionalidade espanhola? Iniciando esse processo, tendo acompanhamento de um profissional ou não, existem questões que você não pode abandonar. A partir de agora, vamos começar pelo YouTube para a gente ter um pouquinho mais de tempo para falar com mais clareza sobre como e o que você tem que ter atenção para que você não tenha um problema lá na frente. Toda a legislação espanhola ela vem atrelada em laços muito bem colocados, muito bem firmados. Existem legislações que já estão em vigência desde 1978 e que você não pode abandonar, não pode virar as costas. Por melhor que seja a condição que é dada por uma lei, tem que se ter atenção ao fato de que aquela lei pode esbarrar em uma outra lei e isso criar um confronto que você não vai poder desprezar. Em primeiro, vamos pensar da seguinte forma: a comprovação do vínculo. Lá atrás, ou seja, vamos engatinhar com a nacionalidade espanhola. E o que é que a gente tem que ter em mão? Um documento espanhol. Não são aceitos documentos do Brasil, pelo menos num momento comum, ou utilizando a legislação ordinária do Código Civil, documentos que foram criados no Brasil, ainda que por aquele espanhol. Ou seja, comprovar que você hoje é neto de um espanhol, utilizando a certidão de casamento dele no Brasil com uma outra pessoa, não vai lhe dar o direito à cidadania. Você tem que vir buscando sempre um documento espanhol. E é o documento espanhol que vai gerar dali uma série de outros para adaptar as legislações que vão ser usadas ou naquelas legislações que você acaba esbarrando, como eu falei. Mesmo assim, em alguns momentos da legislação espanhola, existe a possibilidade de você apresentar um documento ou outro em substituição. A exemplo, hoje, no ano de 2024, você tem aí a Lei de Memória Democrática, que foi uma enorme concessão do governo da Espanha, quando a gente compara o que a Espanha fazia antes e o que faz agora. Entenda que, pelo Código Civil, é espanhol quem é filho de espanhol. Quando se tem uma legislação como essa, que avança por vários outros graus de parentesco na árvore genealógica, é algo extremamente extravagante para a Espanha. E isso causa uma série de outros reflexos. As próprias leis, quando são editadas, elas vêm informando a razão delas existirem e o que exatamente que elas querem alcançar. E isso não pode ser desprezado, nem para o bem, nem para o mal. Uma outra coisa que muita gente acaba se confundindo é na questão de vou fazer o pedido judicial. Isso não deve ser feito na Espanha sem antes exaurir toda a possibilidade da esfera administrativa, ou seja, ir ao registro civil competente pelo seu nascimento. Falando disso, o registro civil competente pelo seu nascimento pode não ser na Espanha, pode ser no Brasil, na Argentina, será do local de nascimento. No Ministério da Justiça da Espanha, vocês vão ter acesso com certa tranquilidade ao mapa de competência consular. E ali o mundo inteiro, para a Espanha, está dividido em competência consular. Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu em Minas Gerais, por mais que tenha um consulado honorário em Belo Horizonte, ela vai ter que se deslocar ao Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e fazer o seu pedido lá, porque a competência territorial está vinculada àquele local. O mesmo acontece para Curitiba, que tem um consulado honorário, mas a competência é dada a São Paulo, na cidade de São Paulo. Existem uma série de aspectos em que não se pode deixar de falar nem de se observar, principalmente com as questões de recuperação de nacionalidade e também do momento em que se faz essa recuperação. Dentro da Espanha, o momento do seu nascimento vai apontar uma série de legislações a serem usadas. Isso quer dizer que uma pessoa que nasceu em 1979
vai ter obediência a um tipo de registro civil, a uma legislação que era aplicada ao registro civil, que uma pessoa que nasceu em 75 não atende, e a outra que nasceu em 1980 também não vai fazer diferença. Então, observe também a relação com o seu ano de nascimento e a legislação que estava em vigor naquele momento. O último ponto desse básico é você ter cuidado com os demais documentos, ou seja, os documentos não espanhóis que são apresentados para o seu pedido. Esses documentos, quando saem de um país que está no Tratado de Haia, todos eles têm que ter a apostila de Haia, e a apostila de Haia tem que ser colocada em conformidade com o que o acordo internacional determina. Não pode ser de qualquer maneira, nem pode ser utilizando uma nova portaria daquele país. Tem que seguir a regrinha básica. A outra questão fica em relação aos países que não têm o Tratado de Haia, é em legalizar aquele documento junto ao consulado da Espanha mais próximo. Os documentos, para serem usados, eles precisam necessariamente de um reconhecimento internacional. Ainda sobre esses documentos, deve observar que se ele é redigido no idioma local do consulado onde vai ser apresentado, ele dispensa a tradução. Se ele é redigido em outro idioma, ele tem que ser traduzido. E aí o conselho que eu dou a vocês é que façam a tradução para o castelhano. Um exemplo disso, uma pessoa que nasceu na Bahia, mora hoje em Miami e vai dar entrada na nacionalidade espanhola no consulado de Miami. Os documentos dela, que fazem o vínculo com o espanhol, eles estão todos no idioma português, o idioma oficial do Brasil. Na hora em que ela vai apresentar essa documentação no consulado de Miami, esses documentos necessariamente têm que estar traduzidos. Existem consulados que permitem que não seja feita a tradução, uma vez que ele vai receber, mas vai mandar para o consulado competente pelo nascimento. Mas é uma concessão extraordinária e não deve se garantir tão somente que isso vai dar certo. Bom, daqui para frente eu vou começar agora, nas próximas semanas, a falar de quem não conseguiu a documentação do espanhol por qualquer razão, das divergências que aparecem nos documentos, e vamos começar a desmistificar aquilo que não é o comum dentro dos pedidos de legislação espanhola e que vão levar ao sucesso do seu passaporte espanhol. Brasileiros, Utreia.